Acho que tá gravando, não tá? Acredito que Acho que aqui tá gravando, Lico. tá me dando uma mensagem This aqui. meeting is being recorded. Sim, não é para mim aqui. Tá me dando uma. Bem, ok. Tá gravando para você? Ou Sim, parou? sim. Sim. Não há problema que depois a gente dá um corte. Gente, então, para vocês, todas e todos que estão assistindo, e para aquelas pessoas que depois também irão assistir, eu sou Lico Turli, eu sou o chamado Coringa Vovô. Brincam isso muito comigo, sempre que eu vou ao Rio de Janeiro, devido a ter feito contato, né, com o Teatro do Oprimido em 1986. Só que eu, nesse momento, estou conversando, entrevistando pessoas, né, que tiveram contato com o TO, que conheceram Augusto Boal, que desenvolveram projetos. E hoje a gente vai conversar com Marla O'Hara, uma professora, atriz, arte educadora, que eu conheci, né? E estou muito feliz. Por quê? 2025 está fazendo 50 anos da publicação, da primeira publicação no Brasil do livro Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas. E aí, a gente tem feito vários eventos pelo Brasil e São Paulo vai ter a sua mostra 50 anos, que vai ocorrer no Teatro Flávio Império, Cangaíba, ZL, Zona Leste da cidade de São Paulo. Então vamos conhecer hoje Marla. Marla, tudo bem? Tudo bem, Lico? Sim. E Maravilha. aí, quem é você, Marla? Conta pra gente. Eu sou professora da rede pública da Prefeitura de São Paulo e da rede municipal de Diadema. Trabalho como professora de arte. Dou aula também numa escola de atores chamada Brapa. Sou atriz, atuo como atriz também. E sou arte educadora, né? E tenho E formação você em teatro do oprimido, especialização em teatro do oprimido. E é isso que a gente quer muito saber aqui. Marla, como foi que o Teatro do Oprimido, em que momento, né, da sua vida você teve esse contato, como foi a sua formação? Aquela pergunta que eu faço para todo mundo, teve a oportunidade de estar com o Boal enquanto vivo? Como foi, onde foi, que ano? Ou seja, conta tudo, abre esse baú aí para gente. A história é longa, né? Eu vou estar usando a minha colinha aqui para lembrar a trajetória, que é muita coisa, né? Mas vamos lá organizar. Na verdade, como arte educadora, eu comecei em 1995, quando ainda havia oficinas culturais do Estado e haviam as casas de cultura, que hoje já não existem mais, né? Hoje criaram outros espaços aí, que são as fábricas de cultura. E eu ministrava oficinas para crianças, adolescentes na ocasião. Estava trabalhando no Tatuapé, uma oficina cultural chamada Raul Seixas. Uhum. E aí, conversando na época com a coordenação, me ofereceram, né, a oportunidade de me ingressar com um trabalho de teatro, com oficina cultural, em presídios, porque eles fizeram uma parceria com a FUNAP. A FUNAP é uma fundação que trabalha de apoio ao trabalhador preso, com trabalhos voltados para educação, cultura, lazer, até hoje. E na época a FUNAP firmou uma parceria com o DFC, o Departamento de Formação Cultural da Secretaria Municipal de Educação, oferecendo oficinas culturais para os presídios. E foi o primeiro contato que eu tive com um presídio. Eu fui trabalhar ministrando oficina para as presas. Hoje esse presídio não existe mais. Lá é uma fundação.
Fundação Casa, e aí eu comecei a atuar com as presas nesse presídio. E aí meu contato ficava entre FUNAP, que era essa entidade aí, junto com a Secretaria da Cultura. Então, relatórios, apontamentos a respeito do projeto, avaliação, eu ficava com a FUNAP. Só que com o passar do tempo, essa minha relação com a FUNAP foi meio que se estreitando. E aí tomei conhecimento que a FUNAP estava engajada, envolvida num projeto que viria a acontecer. E naturalmente, assim, eles meio que né, me ofereceram, perguntando se havia interesse da minha parte em fazer parte desse projeto. O Paul Heritage, que é um professor da Universidade de Londres, professor de teatro, fez esse contato com a FUNAP. Enfim, era uma coisa muito nebulosa ainda, né, inicialmente. Com o passar do tempo, eh, esse projeto foi tomando uma proporção a ponto de envolver diversos professores que atuavam em presídio aí a nível nacional, em várias cidades de São Paulo, além dos arte educadores que aqui estavam assim, ministrando oficinas, que no caso, né, eu fazia parte. E finalmente, né, Secretaria da Administração Penitenciária, junto com a Universidade de Manchester, Unicamp, ah, a própria Universidade de Londres aí, né, na figura do Paul Heritage, reuniu, né, teve a oportunidade de reunir a gente, para finalmente a gente tomar o contato com aquilo que eles iam utilizar como metodologia para o trabalho de prevenção às DSTs HIV/AIDS, que na época o índice, né, de sorologia era muito alto dentro das penitenciárias. Bom, inicialmente a gente teve contato aí no começo com Bárbara Santos, né? Não, minto, antes disso, a gente teve contato com a Unicamp como parceiro, que entrou com um trabalho de formação, de preparação da gente, através do laboratório de comunicação social da Unicamp, de formação na questão da temática DSTs HIV/AIDS, coisa que a gente ainda não tinha muito conhecimento, na época era tudo muita mais perguntas que respostas. E o teatro do oprimido é isso, são muitas perguntas, né? Busca-se perguntas, e aí foi quando a gente foi informado que o teatro do oprimido seria utilizado nessa temática. Bom, nós fomos para, inicialmente, para um presídio em Hortolândia, que era um projeto piloto até então. O Paul já tinha feito uma experiência no presídio da Papuda, Distrito Federal. E aí ele trouxe essa iniciativa para cá. Foi quando a gente experimentou esse projeto em Hortolândia. E daí a gente precisava expandir a nível nacional, essa coisa toda, estadual. E para isso precisaria formação. Então, Bárbara Santos veio para Campinas, deu a formação para a gente na época. Foi mais de uma semana de formação de carga horária em teatro do oprimido. E em seguida a gente foi para o Centro Teatro do Oprimido. Foi quando a gente teve a oportunidade de conhecer, né? E eu me julgo privilegiada de ter tido a oportunidade de ter conhecido Augusto Boal, nosso mestre. Marla, já fiquei aqui com uma perguntinha. Pode Quem perguntar. é a gente, nós, e que foram então ao Rio e conheceram o BOL? Você lembra do nome das companheiras, se tinha companheiros, Os arte desse projeto educadores. piloto que foi para o CTO? Então, algumas pessoas eu lembro, por exemplo, quem estava em São Paulo, né? Tinha gente que trabalhava em presídios, professores que davam aula em presídios mesmo.
Eu honestamente eu não vou lembrar. Trabalhava em Claro. Presidente Prudente, Hum. Araraquara. Era uma equipe grande de arte educadores, como assim fomos chamados. Devia ter que em torno de 40 pessoas sendo Uhum. formadas no Teatro Sim. Oprimido. Eu me recordo que, por exemplo, Yara Toscano, Osmar Araújo, que era, na ocasião, era funcionário da Fundação da FUNAP, Uhum. Manuel, que eram os técnicos que, inclusive, nos guiavam em relação a essa questão do projeto em si. Pessoas, cabeças pensantes em relação ao projeto, que cuidava dessa questão da sistematização, da formação dos formadores, né? Jorge Spínola, que também depois foi tive a oportunidade de trabalhar mais próximo com ele também, porque ele começou a atuar como arte educador em presídio também, e começou a desenvolver um projeto de teatro, independente do Uhum. projeto, né? Então a nossa relação se estreitou bastante aí nessa ocasião, já que eu era oficineira e ele também. Então, pessoas assim que eu lembro que estavam engajadas, tinha também a Félix Del Porto, que era um rapaz da Unicamp, formado pela Unicamp, que também se especializou em teatro do oprimido, Félix Del Cid, e que deu todo esse arsenal de formação para gente, aí na época Teatro do Oprimido, parceiro para abrir as portas da Unicamp, inclusive para a gente receber, inclusive, a formação lá dentro da universidade. Então, E aí foi basicamente, eu todo lembro mundo dessa. para o Rio. Oi? Sim, aí foi todo mundo. Foram todas as 40 pessoas para o Rio? Foi, a gente ficou uma semana lá dentro. Uma semana lá no Teatro do Oprimido, fizemos muita festa, aprendemos muito, né? E você vê ali que eu E aí tava. você conheceu o Boal. Aí eu conheci o Boal. Essa formação ela foi muito intensa, né? Ela foi intensa, ela foi emocionante. Eu resgatando a minha história, para você ter uma ideia, a partir daí a gente teve o primeiro seminário de teatro do oprimido lá no CTO. A gente fez o primeiro seminário de teatro do oprimido na ocasião pós-formação, né? Então foi muito bom, foi tudo, né? Receber uma formação com um mestre em cima Sim, da metodologia, entendeu? Foi muito bom. ótimo. E aí voltam e você continuou na FUCAP, Sim, na FUNAP aí ou não? esse projeto durou muito tempo, né? Aí a gente fez encontros, depois disso fizemos encontros avaliativos desse projeto, do impacto desse projeto, porque o projeto tinha vários financiadores, o Ministério da Saúde estava envolvido também, né? No projeto, o consulado britânico. Então, teve toda uma organização da sistematização dos trabalhos ao longo do projeto, e pós-projeto também, do impacto isso aí na população carcerária. Eu não sei nem se a FUNAP, por exemplo, tem esses registros documentários que eu gostaria até de ter acesso a isso aí, né? Porque o impacto foi muito positivo. Como eu trabalhei como a gente desenvolvia o projeto sempre em duplas. Eu, na ocasião, eu atuei na penitenciária feminina da capital, que é a unidade feminina que fica ali no antigo Carandiru. Ainda existe a penitenciária, está lá ainda. Uhum. E eu atuava em conjunto com a Iara nesse presídio, na parceria aí. A dupla foi designada para trabalhar lá. Eu continuei dando oficinas culturais, pós-presídio, pós-projeto DSTs HIV/AIDS, que é o projeto Drama, né? E aí eu continuei utilizando, né? Me apropriei, claro, fui formada, fui reconhecida como multiplicadora do teatro do oprimido, e eu meio que adotei essa metodologia no meu trabalho.
ao longo da minha carreira inteira. O teatro do oprimido sempre me acompanhou. É a minha referência. Ainda que eu tenha conhecimento, formação em outros teóricos, essa outra metodologia, o Boal é a minha base de trabalho. Teatro do Oprimido, para mim, são os meus livros que eu tenho aqui na minha casa e que eu não abro mão, que eu estou sempre consultando, pesquisando para o meu trabalho. Até hoje. Eu não tenho um grupo de teatro do oprimido especificamente, mas assim, eu utilizo Boal como metodologia no meu trabalho. Bom, com o passar do tempo em presídio, eu fui convidada também a trabalhar em hospitais de custódias e tratamento psiquiátrico em São Paulo. E aí eu comecei um projeto no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 1, em Franco da Rocha. É um hospital fechado e lá eu continuei utilizando a metodologia. Fiquei durante muito tempo nesse hospital. Logo em seguida, eu recebi o convite para ir para um semiaberto. Um outro hospital tinha o regime fechado e esse semiaberto. E meio que na sequência, eu fui convidada para atuar no Juqueri. Então, eu trabalhava no Juqueri inicialmente com as crianças do Juqueri. Só que com o passar do tempo pediram para eu desenvolver um projeto com os funcionários do Juqueri, por conta de alguns problemas de álcool, de drogas, né? Que os funcionários tinham essa problemática lá. Então, essa metodologia eu acabei levando lá para o Juqueri. Então, eu ficava entre os dois hospitais e o Juqueri. E minha trajetória seguiu. Bom, acho que antes de eu continuar, eu já meio que adiantei. As coisas aconteceram muito concomitantes, sabe? Não tem uma coisa, Sim. eu acabei um, eu comecei o outro. Foi tudo ao mesmo tempo. Uhum. Esse projeto DST, de projeto Drama nas prisões que a gente fez com o CTO, com o PO, né, o departamento aí da Universidade de Londres, ele acabou meio que dando desdobramento em outras pessoas que fizeram outros projetos. Um dos projetos também que eu atuei aí já foi em Campinas, que é através desse rapaz Félix, tinha uma ONG chamada Cadec, e aí a gente fez um trabalho em escolas públicas na região ali de Campinas, Hortolândia, com um trabalho de prevenção de drogas e DSTs para as crianças, adolescentes nas escolas de Hortolândia, utilizando da Uhum. metodologia. Lembrei de um outro profissional que trabalhou para a gente, que é de Campinas, o Darco Magalhães, que hoje trabalha com animais, com cavalos. Que ótimo. Ele falou: larguei de teatro oprimido e fui trabalhar com cavalos, Marla. Enfim. Marla, Oi? você poderia colocar algumas datas, alguns anos, só para as Sim, para pessoas, né, quando situar. assistirem, situar. Então, Ó, por em exemplo, 95 eu comecei como isso. arte educadora. Em 96 eu estava trabalhando na penitenciária feminina do Tatuapé. Uhum. Foi aí que eu recebi o convite, né, da Secretaria da Cultura para atuar na Uhum. penitenciária. Em 98 eu tomei contato com o Projeto Drama, que é a FUNAP, junto com a Universidade aí de Londres. Em 98 eu recebi essa formação da Foi Unicamp. quando foi ao Rio Oi? também, 98. 98 também foi ao Rio de Janeiro. 98 também foi quando eu tive a formação com o Uhum. pessoal do CTO, que a gente foi para o Então, Rio. e o Boal. O primeiro seminário de teatro do oprimido também foi em 1998. Uhum. Que mais? Hum, Não, só porque você foi falando e eu percebi que estava andando, né? Você mesmo falou, eu acho que eu avancei.
Tá. Uma pergunta simples. É, quando você estudou, em algum momento se falou em Teatro do Oprimido, em Augusto Boal? Eu faço sempre essa pergunta para todas as pessoas que estudaram arte, arte e educação, teatro. Se Não. em algum momento, não, né? Não, Onde e foi? assim, eu me recordo, só uma informação, o primeiro seminário de teatro do Nacional do Teatro do Oprimido, o papel do Coringa e o Teatro do Oprimido no Brasil foi em 2000. Eu me recordo que Georgette Fadel, você conhece? Sim, sim. Georgette Fadel fez uma pergunta lá no curso que a gente estava. Georgette Fadel chegou a atuar comigo também na PFC, na Penitenciária Feminina do Carandiru, durante o tempo. E saiu o assunto a respeito dos Centros Populares de Cultura da época. Ela quis entender o que que era isso. E ela própria comentou, né? Levantou a questão para a Bárbara Santos, por que que ela não estudou o Boal, ela não conhecia o Boal, e foi colocado que a questão era de cunho político, Uhum. né? Lá do período da Ditadura. ditadura, essa Claro. coisa toda, né? Então existe um Boal meio que é abolido aí nos centros universitários de certas universidades, né? Uhum. Por, inclusive, ela citou nomes para gente de pessoas que viam Boal como persona não grata. E, ironicamente, Boal sempre foi reconhecida até hoje em mais de 70 países com o Teatro do Oprimido. E no Brasil, no entanto, a gente sabe que tem muita gente da área de artes cênicas que não conhecem, que desconhecem e que não Uhum. recebe essa informação, que é o único teórico que a gente tem no Brasil, né? Uhum. Sim, O sim. único que a gente tem aqui que não chega. Uhum. Então foi meio que surpreendente isso pra gente na ocasião. Uhum. Muito, muito, muito a gente debateu sobre essa questão, enfim. Mas eu não Beleza, eu só conheci. fiz a pergunta porque eu faço sempre para todo mundo, e esse contato com o teatro oprimido foi para algumas privilegiadas, como Sim. você e outras pessoas, né? Porque não havia nenhum outro lugar onde esse acesso pudesse ocorrer, né? Era Sim, isso, só inclusive, você fiz vê, essa só um vírgula. parênteses, eu dou aula na escola de atores e eu tenho um capítulo, né, no teatro brasileiro específico, que eu trato da questão do teatro político. Uhum, E o Boal faz parte das minhas aulas, da minha grade, o Boal está dentro, com a árvore, né, e com todo o conjunto de técnicas que ele... E os alunos ficam encantados quando eu falo, uhum. os jovens ficam encantados. Enfim, Maravilha. Vamos lá. em 2000 foi o primeiro seminário, né? Em 2000 a gente fez a avaliação aí com o consulado britânico, com a FUNAP, a avaliação do projeto, que foi muito intenso esse projeto, né? Esse projeto, ele mexeu com todo mundo. Apesar de ser voltado para preso, na ocasião, a gente meio que pirou. Qual o impacto desse projeto em relação a todas as questões, até a AIDS propriamente dita, que estava Uhum, no auge, né? Aí, como que batia tudo isso pra gente, né? E no que diz respeito à formação que a gente teve, o acolhimento, as questões que a gente trazia de natureza humana, essa coisa toda foi maravilhoso, né? Bom, depois disso aí, eu participei, fui convidada para trabalhar com Osmar Araújo numa organização do terceiro setor chamado Mudança de Cena, em que ele e a esposa dele, na ocasião, me convidaram para fazer parte de um projeto
que envolvia prevenção de drogas, através da, da metodologia do BOL no colégio tradicional de São Paulo, chamado Colégio Equipe. Eu faço questão de falar isso porque o projeto, da forma que ele entrou, foi muito engraçado, assim. Foi meio que punitivo, porque os alunos estavam meio que usando droga, essa coisa na escola, e a escola queria meio que dar uma virada nesse jogo, né? Então, meio que chamaram a gente para fazer um trabalho lá de cidadania e de droga para molecada lá. Mas depois eles vieram falar de Bob Marley. Pô, Bob Marley usava maconha? Qual o problema? Né? É. Enfim. Ainda dentro do Teatro do Oprimido, ó, a gente trabalhou na mudança de cena, um projeto que era cidadania para os agentes direitos humanos e cidadania para os agentes penitenciários. E aí eu fui atuar de novo em Franco da Rocha, Ah, né? Só que dessa vez eu fui para presídio, não fui para o hospital. uhum, Ainda que eu estava em hospital, mas fui atuar em presídio com os agentes. Você ia uhum. perguntar alguma coisa? Não, não, não. Não? Que mais? Eu falei do projeto de prevenção aí de Campinas nas escolas de Campinas e Hortolândia. Em 2003, o CTO veio para São Paulo com um projeto chamado Bolsa Cultura. A Prefeitura de São Paulo criou uma bolsa para alguns estudantes que receberam uma formação em teatro do oprimido, a qual eu fiz parte também. E aí eu já atuava como coringa, como facilitadora. A gente recebeu uma formação e demos essa formação aí para os jovens que recebiam uma bolsa para atuarem, uma bolsa de teatro, vamos dizer assim, Uhum, para atuarem em algumas regiões de São Paulo, regiões periféricas. E esse projeto ele culminaria numa grande feira cultural. Então, regiões como Jabaquara, Boimirim, algumas regiões da Zona Leste, desculpa, Vila Curuçá, eu não me recordo, Lico, mas acho que vagamente devia ter uns 20 bolsistas, uns uhum, 20 jovens bolsistas uhum, que receberam essa formação no teatro. Ah, esqueci o nome do teatro agora, ali na Santa Cruz. uhum. Gente, nosso primeiro ator aqui no Brasil. No Brasil, É. João Caetano? João Caetano. Obrigada, obrigada. Do Teatro João Eu só Caetano. falei que você falou que era o primeiro ator aí. João Marla, Caetano. aproveitando, quem do CTO veio já em 2003, se foi Bárbara de novo, ou se vieram outras Aqui, depois, para aqui nessa 2003. Esse formação, projeto foi é Ellen. Ellen Sarapé. Ellen Sarapec, Foi Ellen tá. que veio dessa vez. E a outra coisa que eu ia perguntar quando você falou desse programa, quem era o prefeito, a prefeita, ou a Secretaria de Cultura Marta de São Suplicy. Paulo? Marta Marta Suplicy. Suplicy. Marta Suplicy. Ela Foi no era governo da do Marta. PT, Sim, Marta Suplicy. Marta Suplicy. E aí esse projeto foi para várias regiões. E eu atuei num projeto. No projeto eu atuei como coordenadora aí, né, dessa molecada, mas eu fazia um trabalho com Darco de Magalhães, que é o rapaz de Campinas, no Uhum. Parque do Gato. Não sei se você já ouviu falar. Não, não. É um complexo de condomínio que tem ali perto da AMB, que alguns anos antes tinha sido conhecida como a Favela do Gato. E eles levantaram prédios baixinhos, mais ou menos de 5, 6 andares, né, no governo do PT. Eles meio que urbanizaram, porque ali tinha uma questão de
muitos catadores de recicláveis que tinha problema de alcoolismo. E ali, muitos conflitos aconteciam dentro do condomínio por conta desses moradores. Eles eram moradores e eram catadores. Ah, esse condomínio aí que eu tô falando fica em frente o Tuov. Olho vivo. Isso, bem em frente ao Tuov. Eu lembrei porque a gente chegou a fazer a parceria lá com o Piveta para a Aham, gente levar o pessoal que fazia o projeto lá no Piveta para conhecer, para é ótimo. apresentar o espaço que eles tinham na frente do Olha, condomínio e eles não sabiam, né? Então a gente levou Ellen, né? Ellen conheceu na época o Tuov, que até então uhum. não conhecia. A parceria aí do pessoal do Tuov para a realização do projeto foi bem legal também na ocasião. Ajudou bastante a gente. Enfim, esse foi o último projeto que Só eu fiz. como informação para quem for ou está assistindo, o Tuov, né, o César Vieira Sim. e o Piveta, ele foi a pessoa, o advogado que conseguiu os documentos para o Augusto Boal poder sair do Brasil em 1971. O Boal tem um agradecimento eterno, né? Já faleceu, mas eterno, os dois já faleceram, porque foi ele que tirou o Boal, que conseguiu, enquanto advogado, organizar tudo para o Boal sair da cadeia e conseguir ir para a Argentina. Então, só aqui contextualizando o Verdade. POV, né? Teatro União e Olho Vivo, que foi e é, né, o grupo mais longevo de Sim. teatro de São Paulo. E ele se foi recentemente, Foi né? recentemente. Desculpe, Verdade. né? Só Não, que imagina, fala da imagina. importância que foi o Teatro do Oprimido atravessar a rua e É entrar o que no eu te falei, POV. né? Os desdobramentos disso aí, né? Parece um novelo que você vai puxando, 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 É, e aparece um monte de gente aí no meio da trajetória, né? Você vai lembrando, é bem legal isso. Bom, em 2010, eu fui convidada para o primeiro encontro latino-americano de teatro do oprimido na Argentina. sim. O Elto. Oi? O Elto. Primeiro Elto. Primeiro é isso. Elto. É, E eu fui para Jujuy. sim. Jujuy é uma província que fica na noroeste da região da Argentina. E eu atuei, eu fui designada para aplicar oficina como workshop, né? No teatro, nesse presídio na Argentina. Foi bem legal, assim, na ocasião saiu uma reportagem legal do trabalho, e eu lá tentando falar espanhol. Tive a oportunidade de conhecer o diretor do presídio que eu estava trabalhando, ele conversou bastante comigo, quis fazer umas comparações aí do teatro dos presídios de lá. Conheci uma cela do presídio da Argentina, dessa província. E foi um trabalho muito bom, porque envolvia pessoas de vários países, muito, né, extremamente envolvidas com o projeto, com o encontro. ah, e a gente trocava muito, porque a gente meio que ficou hospedado numa escola, na época, lá na Argentina, e tinha essa troca entre as pessoas, e no final, meio que a gente fazia uma feira, né? Cada projeto culminava numa feira, num sarau, vamos dizer assim, dos projetos que foram realizados e as experiências compartilhadas que eles realizavam em cada país, né? Então a Argentina sediou esse projeto e o pessoal dos outros países meio que traziam as experiências que estavam sendo realizadas na América Latina com o Teatro do Oprimido. Sim. Se você permite, esse Sim, encontro latino-americano de teatro do oprimido
Vai acontecer agora a sétima edição, vai ser no Chile, Valparaíso, do dia 5 ao dia 12 de janeiro. Eu vou levar a galera da Bahia, de Salvador, Que para lá. legal. O último foi no México. A Luana, sua colega, ela foi também, Esse ministrou é do lá. México. Sim, no México. Foi em novembro do outro ano, né, passado, porque é bienal. E eu estive no Alto da Bolívia, não fui no do Uruguai, mas estive também no da Guatemala e da Nicarágua. E espero ver você no Alto do Chile, de 5 a 12 inscrições Tá lá. me pegando de surpresa, hein? Aí, ó. Vou para Vai Salvador ser. primeiro, depois nós vamos para lá para o Chile, tá bom? Então tá, então tá. Que legal. Então, fiz parte aí do primeiro, olha que legal. Eu Sim. iniciei esse barulho aí que fico feliz que a gente continua com esse trabalho, né? É, E aí, eu tive a oportunidade de conhecer também, e fazer uma vivência numa província bem no alto, ficava acho que 4, 5 mil de altitude, Nossa. de Susques, uma província chamada Susque. E à noite a gente fez teatro oprimido no meio da rua, sabe? Assim, uma experiência fantástica, um lugar muito doido, porque era um calor intenso, assim, durante o dia, seco, e à noite aquele 10 frio, graus. sabe? Uma coisa, assim, maravilhosa a experiência, feita com a comunidade indígena que morava Uhum. naquela região. Olha. E a gente fez jogo, e do jogo já partimos direto para o Teatro Fórum. Bem Uhum. legal. O Teatro Fórum sempre foi a base da gente e a participação foi muito intensa. Boa receptividade do projeto em relação às pessoas, o acolhimento que a gente teve lá da comunidade da província foi muito boa, assim. Você pensar, jogar o pessoal na fogueira fazendo teatro, né? No meio da rua, o pessoal saiu de casa para o evento, para assistir e ao mesmo tempo participar. Foi um evento que eu julgo ter sido de bastante relevância na época aí, Uhum. que a gente teve a oportunidade de levar o TO. Bem legal, Sim. né? Que mais? Em 2012, eu fiz um projeto junto com uma colega, Cléo Moraes, um projeto para a Secretaria Municipal de Saúde de Hortolândia, levando o teatro do oprimido para a prevenção de DSTs e AIDS para a molecadinha das escolas estaduais de Hortolândia. Uhum. E esse projeto, assim, ele começou num formato pequeno, a gente atendendo só 4 escolas, e depois ele se expandiu. E esse projeto, assim, ele culminou depois num evento grandioso, um seminário que envolvia saúde, de Hortolândia, e nós entramos aí com a questão do teatro, propriamente dito, nesse projeto. E a gente promovia as oficinas, ah, nas escolas, pegava a molecada a gente pegou a faixa etária do ensino médio e fazíamos teatro na escola. Então era meio que aquela experiência que a gente fez em Campinas até então, a gente acabou levando para Hortolândia com o mesmo formato e o impacto muito bom. A receptividade da molecada também foi muito boa para a linguagem, para a própria técnica em si. Mesmo a gente tendo algumas dificuldades, que a gente sabe que trabalhar em escola não é tarefa fácil, né? Você tem vários fatores aí que dificultam um trabalho
de arte, de teatro, um pouco pior aí, por N questões, mas assim, contamos com a ajuda lá do responsável pelo projeto, que é um médico, que ele é especialista na prevenção de STs AIDS lá de Hortolândia. E o projeto foi um sucesso. No final, a gente fez um congresso discutindo essa questão da temática, junto com a metodologia, o teatro como processo educativo para trabalhar DSTs, HIV/AIDS. Muito bom também. A gente fez uma mostra regional de teatro do oprimido com Ah, com uhum. essa molecada aí nesse evento, né? Basicamente foi isso. Ah, eu esqueci, tem um outro projeto que eu também atuei. Você comentou de Diadema, né? Eu atuei como oficineira, como arte educadora também durante muito tempo em Diadema. E em 2005 eu recebi uma proposta para trabalhar aqui. O Boal veio aqui em Diadema. Ah, Ele que veio ótimo, aqui a não Diadema. sabia. Não Ele veio a sabia. Diadema. Inclusive eu tenho a fita dele gravada. Ah, Eu acho que isso é uma joia rara. sim. Eu tenho na minha Você videoteca o fez Boal. cópia da fita? Tem DVD e tudo. Não, sim, mas eu digo, você copiou de DVD para digitalizou para Sim, de subir? DVD para DVD, de VHS. Sim. Na época era VHS. Eu queria ver. Queria ver. Por isso que eu perguntando se está no teu canal, se você subiu para Não, eu não nuvem. divulguei. Eu não divulguei. Aham. Essa preciosidade eu não Eu divulguei. quero ver isso aí. E ele ficou muito tempo aqui, ele coringou no Teatro Clara Nunes, ele Olha fez Teatro só. Fórum. Por Mas isso as que eu estou pessoas falando para têm que você, ver é uma isso. relíquia. As pessoas têm que ver. É, Tem que e, digitalizar e subir para a nuvem, né? é, e aí eu recebi o convite, como eu dava oficina cultural aqui de teatro, já nos centros culturais, foi me feito o convite para eu fazer, não sei se você já ouviu falar, o orçamento participativo. Sim, claro. Sim, sim, sim. Isso, e assim, eu usei o Boal. Na ocasião, eu convidei alguns colegas, oficineiros também, arte educadores. A gente montou um espetáculo e a gente levava para as plenárias o espetáculo para discutir questões relacionadas ao orçamento participativo. Uhum. Isso foi em Sim, 2005, ótimo, ótimo. né? E de É, lá para eu- cá, independente de projeto, eu continuava atuando como arte educadora. Então, por exemplo, Uhum, eu fui convidada por um empresário mecenas daí da arte em 2005 ainda. Dirceu Amadio me convidou para fazer um espetáculo, fazer uma montagem teatral na Penitenciária Feminina do Carandiru. E ele como uhum, mecenas, e o que eu utilizei como arte educadora, independente de projeto específico direcionado. Porque aí ele me contratou, ele queria um espetáculo de teatro. Ele queria que eu levasse teatro para as prisões. Você seleciona presas, você vê lá o que, que você vai dar para elas, e eu quero um espetáculo, quero que você convide o público para assistir, papapá, uhum, papapá. E eu usei Teatro do Oprimido para levantar esse trabalho junto com as meninas lá na penitenciária. uhum. Maravilha, maravilha mesmo. Marla, se eu fosse você, ó, eu te induzindo aqui. Eu, nessa mostra, levaria o vídeo e passaria lá para a galera ver, sei lá. Na sua amostra? Por que não? Por que não passa lá? Vamos ver se eu tenho tempo, Líker. Eu falei, até dia de sábado eu dou aula, das Eu 15 para as sei. 10 da manhã até as 8 e A 15 da noite. Luana, ela está levantando material e ela está junto com a Kelly tentando montar uma exposição, né? Sobre o teatro oprimido, mas principalmente sobre o livro e o CTO, ou seja, imagens. E ela está organizando, ela falou que vai dar certo essa exposição. Mas em audiovisual, eu não havia pensado. E existe algum material,
por exemplo, Teatro Invisível, com o Boal fazendo. É, o CTO antigo com a Ellen tem aquele Coisas do Gênero, que é um vídeo, que é um fórum sem palavras, que é interessante. E aí se aparece essa joia do Boal em Diadema, no Teatro Clara Nunes, Coringando, seria incrível, né? É, Muito bom. Mas eu sei, é claro, o tempo, mas não faltará oportunidade, claro. que a minha ideia é tentar, né, ver, articular todas vocês que são de São Paulo, né, e tentar, porque eu lembro que teve a rede Teatro Sem Fronteiras, houve vários eventos, né? Já Sim. aconteceram eventos em São Paulo, mas no momento, exatamente isso, só estou fazendo recorte, pós-pandemia, São Paulo, como todo o Brasil, como todos os artistas, estão tentando ainda entender, né, o que aconteceu, essa virada forte para a internet, para o virtual, e aí depois tivemos, claro, o governo do Bolsonaro, né, que tirou tudo, acabou com o Ministério da Cultura, ou seja, esse é o momento que está todo mundo tentando ainda se Isso você está rearticular, falando né, a nível nacional, porque a gente tem a uma nível questão. nacional, É, então, mas nacional. a gente tem questões a nível municipal também, né? E estadual. Porque, que nem eu tô te falando, eu comecei com oficinas culturais, por exemplo, Uhum. na época em que as oficinas ferviam, tinha muita demanda de crianças, jovens, adultos, terceira idade. Eu dei aula para terceira idade Olha, também. E sim. aí, assim, veio uma pegada de governo que acabou com as oficinas culturais. Em tudo quanto é bairro, você tinha oficinas culturais e tinha demanda. E Uhum. tinha público. Sim. Acabou-se isso aí. Nos anos Incrível. 2010, por exemplo, já tinha muita oficina que tinha fechado. E daí para frente foi só ladeira abaixo, foi só andar para Sim, trás. E sim, aí sim, sim. criou-se, por exemplo, as fábricas de cultura, que Uhum. são elefantes brancos gigantescos que não atendem essas formações, essas oficinas culturais. É grandioso, mas do ponto de vista de Uhum. formação, você não tem mais isso também, né, Lico? Então, por Uhum. exemplo, a questão da difusão do teatro do oprimido propriamente dito, né, que nem você perguntou, você conhecia antes? Isso também se perdeu, Sim, sim. porque você vê esses como é que chama? Essas fábricas de cultura, é muito Uhum. pouco projeto, os profissionais que estão lá são muito pouco valorizados. Você Sim. tem uma questão das ONGs que entraram aí, algumas fundações que entraram com dinheiro sendo repassado. Sim. Isso aconteceu. Terceirizaram, né? Terceirizaram tudo. Sim, a terceirização. Eu peguei o começo, eles obrigaram meio que a gente a se associar a fundações para poder receber. Sim. Isso foi terrível, porque a gente foi pressionado. Ou você faz isso, você vai ter que Aham. fazer Ou parte não dessa faz, cooperativa, ou não senão você não vai trabalha. trabalhar. Claro, claro, claro. E aí, o que chegava para a gente, o valor de oficina Uhum. cultural foi diminuindo, houve uma desvalorização desses Sim. profissionais que atuavam nesses centros culturais e casas de cultura. E aí, Tudo quem vai querer? pensado, né? Hã? Uhum. Tudo pensado Sim, sim, tudo estrategicamente para pensado, né? diminuir a ação cultural nas periferias, em especial. Exatamente. E cada Uhum. vez está mais difícil, né? Para você manter os coletivos, né? Os projetos, você não tem mais incentivo. Muitos pararam, fecharam. Muitos Sim, coletivos que eu conheci, principalmente os de teatro de rua, espaços abertos, teatro popular, muitos acabaram. exatamente. E aí a coisa meio que se perde, né? Uhum. Sei lá, talvez, sabe aquela coisa, o nascimento da Fênix? Aham. Caso de. Eu fico pensando um pouco isto, né? Já tomei até seu tempo aí demais, mas Imagina. queria que a gente falasse sobre, só para fechar mesmo, né? Eu concordo com você. Eu acho que
o Brasil, o mundo, São Paulo, né? Pode vir fazendo aí no funil, Isso. mas chegou ao ponto de ou isto ou aquilo, né? É, a extrema direita no mundo, sempre eu não gosto de localizar somente. Então, hoje, né, o Brasil, diretamente com Trump, está sofrendo tudo que pode, e também internamente continua dividido. E eu penso, acho que esse ano de 25, 26, essa virada vai ser forte no mundo, né? Mais uma vez, Bolívia acaba de ter eleições, que a direita, a extrema-direita estão lá. Então, acredito que ou vai ter uma boa e grande virada, né? Ou ficará bem difícil, cada vez mais fechado, e o individualismo, né, vencerá essa coisa do celular somente na mão ali. Eles estão falando na nova ordem mundial, né? Pois é, essa nova ordem mundial. Mas, como a gente tomba, mas não cai, É. né? A Trupica, gente mas não está cai, né? aí fazendo uma amostra de teatro oprimido, entrevistando as pessoas, tentando juntar, pegar as memórias, Fico né? feliz com o Falar seu com os mais convite, Lico. jovens que já Acho que ouvem. a gente tem que resistir sempre. E a história Exato, não pode se perder, né? exatamente. É, a gente não pode deixar também que ela seja apagada. Uhum. E aí estamos aqui gravando, colocando no ar contigo, com outras pessoas que gentilmente estão dividindo, né, as suas memórias. E isso, Marla, eu só tenho a te agradecer. Se você tiver ainda alguma coisa que você acha, isso é fundamental, as suas últimas considerações, por favor. Não, eu quero te agradecer pela oportunidade e te parabenizar pela iniciativa, tá? Obrigado, Fico muito viu? feliz. Acho que alguém tem que fazer esse papel e esse papel ficou com você, né? Então, Eu peguei, vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer. parabenizo você pela iniciativa mesmo, tá? Que precisar aí, conte comigo, tá bom? E Com obrigada de certeza eu vou verdade pelo esse precisar, viu? convite. Vamos que vamos. E vamos organizar essa tua pasta azul, né, Nossa, digitaliza tudo, escaneia tudo isso, é muito porque papel. eu acho que é fundamental. É Encontro fundamental. Nacional. Ah, Encontro Nacional Teatro do Oprimido. Primeiro Ó, Seminário de Transformação Social. Aonde? olha, Santo André. ó, ó, Armindo. Marla, digitaliza. Armindo. Lembra? Sim, vou 2003. entrevistar o Armindo daqui a pouquinho, hoje ainda. Ah, manda um Tá? abraço para ele. É muito Mando sim. papel, viu, Lico? Tá tudo aqui, ó. Meu acervo tá aqui. Eu, se eu fosse você, Fico feliz digitalizava, de poder escaneava. compartilhar com você. Se precisar de ajuda, estamos juntos também. Eu que Marla, agradeço. um Beijo, beijão, muito obrigada. obrigado, Até a viu? próxima. Tchau. Tchau, tudo de bom.